O que seria uma taxa nominal de juros? Bom, precisarei gravar mais de um vídeo sobre isso, porque o texto que eu tenho em mãos é muito extenso sobre isso. Então acho que nem cabe num vídeo só, vai ficar muito longo, né? Bom, mas dá pra gente começar a entender. Eu estou construindo uma playlist nesse canal sobre administração financeira, e o livro-texto que eu escolhi, e que está me ajudando muito a construir esse tipo de conteúdo aqui no canal, é Fundamentos da Administração Financeira, do Alexandre Azaf Neto, que é um autor muito procurado, muito consultado em toda essa área financeira. Qualquer coisa que envolva finanças no Brasil, sempre haverá algum livro do Alexandre Azaf Neto. O fato é que, tendo dito isso, vamos então entender um pouco mais sobre taxas de juros no Brasil, que, de acordo com o vídeo anterior, inclusive gravei 2 vídeos sobre isso, existem 4 fatores que afetam o custo do dinheiro. Que taxa de juros no Brasil, taxa de juros é basicamente a remuneração, né? Ou seja, o custo do dinheiro. E aí existem 4 fatores que afetam esse custo do dinheiro. Retorno das oportunidades de investimentos dos tomadores de recursos, aqueles que precisam tomar recursos, eles verificam também o retorno das oportunidades. Preferências temporais de consumo, riscos ou risco de empréstimo e inflação futura esperada. Isso eu já tratei no vídeo anterior. Agora, tentar entender um pouco melhor a taxa nominal de juros, o que é que isso significa. Conforme foi introduzido na sessão anterior, o texto aqui em mãos, os títulos públicos são normalmente definidos como ativos livres de risco, porque admite-se que a autoridade emitente irá sempre honrar suas obrigações com os investidores. Então, quando se trata de títulos públicos, como já tem vídeo aqui no canal, entende-se que seja um ativo livre de risco. A diferença... Por quê? Porque é livre de risco? Porque entende-se que o governo ou a autoridade emitente sempre irá honrar suas obrigações com os investidores. A diferença entre uma taxa de juros com risco e outra livre de riscos é denominada de prêmio de risco. Então, o prêmio de risco é essa diferença entre aquele ativo que é livre de risco com aquele que tem risco. Esse prêmio revela quanto um investidor exige para manter a sua poupança em determinado título com risco. Quanto maior o risco da operação, maior, evidentemente, o prêmio que deve ser pago. E esse risco tem a ver, como eu já disse, no início do vídeo, com o custo do dinheiro, os fatores também. Quando a taxa de inflação corrente ou esperada no futuro se eleva, lembra como eu já disse no vídeo passado, que a inflação futura esperada é um dos elementos ou um dos fatores que determinam o custo do dinheiro, ou seja, as taxas de juros ou a taxa de juros é sobre isso. Então, quando a taxa de inflação corrente ou esperada no futuro se eleva, a taxa de juros exigida pelos poupadores também aumenta. Então, quem tem dinheiro para emprestar vai exigir uma taxa de juros maior, como forma de compensar esse risco de depreciação monetária, porque a inflação, ela deprecia, ou seja, ela faz com que o valor tenha, que o dinheiro ele tenha menos valor. Então é preciso que a taxa de juros ela seja corrigida conforme a inflação, para tirar esse risco, ou seja, a inflação é o aumento generalizado dos preços. Então é uma espécie de, entre aspas, corrosão do dinheiro. Então os R$100 que hoje vale R$100, há 15 anos atrás não tinha o mesmo valor, sabe? Hoje os R$100 ele vale menos do que os R$100 de 15 anos atrás. E aí, então essa taxa de juros ela sempre levará em consideração também, ela subirá conforme a própria inflação. Em essência, a taxa nominal de juros é função de 3 variáveis. Veja, taxa nominal de juros. Primeiro, taxa real livre de risco da inflação, taxa de risco e taxa futura esperada de inflação. Assim, temos a seguinte equação matemática, então, para a taxa nominal de juros. Taxa nominal, representada pela letrinha aí, é igual a função multiplicado por, abre parênteses, risco livre de risco, na verdade, risk free, mais inflação futura, INF, mais a taxa de risco propriamente dita. Então, essa equação matemática da taxa nominal é a junção, a multiplicação de 3 elementos variáveis. O risk-free mais a inflação
mais o risco propriamente dito. Bom, eu paro por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito extenso, e no próximo vídeo eu tento desenvolver melhor um pouco essa função para a gente entender a taxa nominal de juros. Estou construindo uma playlist nesse canal sobre administração financeira, e o livro-texto está aqui, ó. Então eu indico ele se você quiser entender um pouco sobre isso. E eu indico também a biblioteca da PUC, que é a dona desse livro, e a própria universidade aqui de Curitiba, PUC, Pontifícia Universidade Católica, no curso de tanto administração como ciências econômicas, para aprofundar um pouco, né, sobre administração financeira e macroeconomia também no curso de economia. Beleza? Valeu!